44, parágrafo 1º da Lei Complementar número 72/2001. Realizaremos agora a conferência de quórum na forma do artigo 23, parágrafo 1º, a linha A, do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Dr. Plácido Barroso Rios está ausente em razão de viagem institucional a Brasília. Presentes: Vera Lúcia de Carvalho Brandão, Dr. Marcos Tibério Castelo Aires, Dr. José Wilson Salles Júnior, doutora Vera Maria Fernandes Ferraz, o Dr. Eulério Soares Cavalcante está ausente por motivo de férias. Presente: Dr. Francisco Marques Lima, Dr. Pedro Casimiro Campos de Oliveira, ausente por motivo de férias. Presente: doutora Maria do Socorro Brito Guimarães. Totalizando, portanto, 6 conselheiros, verifica-se a existência de quórum legal para a abertura da presente sessão, na forma do artigo 15 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Registramos a presença do excelentíssimo senhor promotor de justiça, Dr. Lucas Felipe Azevedo de Brito, na qualidade de representante da Associação Cearense do Ministério Público. Deliberação acerca da ata do Conselho Superior do MP. Ata da 14ª sessão ordinária, realizada no dia 11/4/2017. Ponho a ata em discussão. Não havendo discussão, submetemos a ata à votação. O Conselho Superior, à unanimidade. O Conselho Superior do Ministério Público delibera pela aprovação da citada ata, com exceção do Dr. Francisco Marques Lima, o qual não se encontrava presente na sessão citada. Expedientes. Ofícios expedidos de número 847/2017 ao 922/2017, referentes às deliberações deste colegiado. O Conselho Superior do MP, a unanimidade dos presentes, toma conhecimento dos citados expedientes. Matérias de conhecimento. Indago da necessidade de leitura ou se este egrégio colegiado dá por conhecido os processos constantes da pauta. Assim, todos tomando conhecimento das matérias, determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Distribuição por rodízio. Este egrégio colegiado dispensa a leitura dos processos a serem distribuídos conforme constam da presente pauta. Assim, todos tomam conhecimento das distribuições. Comunicação de assuntos administrativos do presidente aos conselheiros. Artigo 23, parágrafo 1º, a linha F do Regimento Interno do Conselho Superior do MP. Comunico a vossas excelências que, atendendo ao pleito da excelentíssima senhora conselheira, doutora Maria do Socorro Brito Guimarães, por ocasião da 14ª sessão ordinária, realizada em 11/4/2017, fora procedida pesquisa nas atas das sessões ordinárias do Conselho Superior do MP, dos anos de 2010 até os dias atuais, sendo verificado que no ano de 2010 constou como matéria de conhecimento relatório de viagem, consoante abaixo transcrito. Processo número 07266/2010, dígito 7. Interessado: Dr. Francisco Elnatan Carlos de Oliveira, promotor de justiça titular da 13ª Promotoria de Justiça Civil da Comarca de Fortaleza. Assunto: encaminha relatório de viagem realizada a Brasília para participar da primeira reunião de 2010 do GNDH dos dias 29 e 30 de março do corrente ano. O Conselho Superior, à unanimidade dos presentes, toma conhecimento da matéria e determina o encaminhamento do presente processo à Diretoria de Recursos Humanos desta Procuradoria para registro em seus assuntos funcionais, após ciência dos interessados. 14ª sessão ordinária do Conselho Superior do MP, 20/4/2010, às 9 horas. Continua. O que eu queria pedir para ela viagem, você está dizendo? Sim, essa necessidade de
colegiados informa que a prática de encaminhamento dos relatórios de viagem para a Secretaria de Recursos Humanos, Secretaria de Finanças e Corregedoria Geral do Ministério Público vem sendo adotada desde o ano de 2011, não sendo detectado, no entanto, registro em ata do motivo que originou a alteração dos encaminhamentos dos aludidos relatórios. Então, julgamentos. Passo a palavra aos seguintes conselheiros pela ordem de antiguidade para julgamento dos processos sobre suas relatorias. Então, eu passo a presidência ao conselheiro Dr. Marcos Tibério para que eu possa relatar e julgar os meus processos. Eu tenho 3 processos com despachos monocráticos, pedido de diligência. Eu gostaria de relatá-los em bloco. Pois não. Primeiro processo, número 132.15/2017, dígito 1. Processo eletrônico. Interessado, Dr. José de Deus Testeiro Pereira Martins. Referente à inscrição em concurso de promoção. O segundo processo, número 12.035/2017, dígito 4. Processo eletrônico. Interessado, Dr. Maxwell de França Barros. Também diz referência a concurso de promoção. E o terceiro despacho monocrático é processo de número 11.711/2017, dígito 1. Interessada, doutora Alexandra Gomes Loureiro. Também diz respeito a concurso de promoção. Legal, paciência, todos esses pais, monocrático, Processo número 11.359/2017, dígito 9. Interessado, Dr. Marcos Vinícius de Oliveira Nascimento. Pedido de inscrição do Dr. Marcos de Oliveira Nascimento, promotor de justiça, titular da 3ª Promotoria de Justiça da comarca de Maranguape, Ceará, para concorrer à promoção referente ao edital número 048/2017 do Conselho Superior do Ministério Público. Pedido tempestivo. Análise dos requisitos de admissibilidade. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 40 do Regimento Interno do Conselho Superior do MP e na súmula número 2/2012 do Conselho Superior do Ministério Público. É o relatório. O relatório permanece à discussão. Pedido Não, deferido. tem que discutir a palavra. Processo número 12. Inscrição deferida. Alguma objeção ao dependente relatora que existir uma objeção ao Conselho Superior do Ministério Público, acompanha o voto do dependente relator expediente deste tipo. Pode prosseguir. Processo número 12.523/2017, dígito 9, anexo. Processo eletrônico número 12.838/2017, dígito 1. Processo número 14.063/2017, dígito 4. Interessado, Dr. Igor Pereira Pinheiro. Pedido de inscrição do excelentíssimo promotor de justiça, Dr. Igor Pereira Pinheiro, titular da 2ª Promotoria de Justiça Auxiliar da comarca de Juazeiro do Norte, Ceará, atualmente afastado de sua titularidade para aperfeiçoamento profissional para concorrer em concurso de remoção atinentes aos editais número 047/2017 e 049/2017 do Conselho Superior do Ministério Público. Pedido tempestivo. Realização de diligências para fim de saneamento dos pedidos. Descrição. Diligências cumpridas pelo candidato. Análise dos requisitos de admissibilidade. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 40 do Regimento Interno do Conselho Superior do MP e na súmula número 2/2012 do Conselho Superior do MP. É o relatório. Senhora presidente, senhora conselheira, remoção, pedido de remoção, né? Pedido de remoção. Após o relatório da matéria de discussão. Alguém tem que discutir, então a palavra para o voto. Inscrições deferidas. Alguma objeção ao voto dependente da
relatora, não havendo objeção, os senhores conseguiram acompanhar o voto da relatora e expediente extinto. Prosseguido. Por hoje, eu não tenho mais nenhum processo. Então, retorno à presidência da Vossa Excelência para que eu possa relatar e votar nos processos. Então, com a palavra, o conselheiro doutor Marcos Gilberto, para que relate e julgue seus processos. Senhor presidente, é processo 08-228-2016, lei interessado. José Luiz Salles, eu estou devolvendo esse processo, eu estou impedido de funcionar no mesmo. E devolvendo a retribuição. Eu não fui garantida e eu anulei esse processo, não foi mesmo. Eu estou devolvendo a retribuição. O Conselho Superior do MP toma ciência do despacho monocrático exarado pelo doutor relator. Processo 10.792/2017, interessado Daniel Ferreira de Lima, também cobertura do presente e julgamento em diligência. O Conselho Superior do Ministério Público toma conhecimento do despacho monocrático exarado pelo doutor relator, com expediência a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Senhor presidente, processo 42.910/2016, as quatro interessados, José Luiz Salles. Primeiro, encaminhamento relatório de comissão ordinária realizada pelo Conselho de Justiça Criminal da Comarca de Fortaleza, para conhecimento, recomendação expedida e cumprida. É o relato. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator. Senhor presidente, é expôs que tendo se constatado que, após o cumprimento da recomendação expedida, estou saneado a promotoria convencional, bem como o relatório da comissão apresentada pelos nossos princípios legais, voto pela homologação e arquivamento deste relatório. Vossa Excelência acompanha o voto do relator? O Conselho Superior do Ministério Público, com o impedimento do Corregedor-Geral do MP, do José Luiz Salles, a unanimidade, vota pela homologação da presente correição e determina o envio do presente processo à Corregedoria-Geral do Ministério Público para ultimação da providência devida. Com a palavra o relator. Senhora presidente, processo 09-64/2017-1, interessado Paulo Silvio Braz Peixoto da Silva, com caixa de promoção de arquivamento de inquérito civil público com justiça irregularidade do banco, IPM, prescrição penal, exoneração do carro em 14/4/2009, remessa de cópia dos autos à Secretaria Executiva das Polícias Criminais, exaurimento da atuação ministerial. É o relato. A matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Assim, nada mais ou menos ser adotado no presente caso, deve ser homologada a promoção de arquivamento do presente procedimento por entender que foi integralmente do dever funcional do juiz comunicante como voto. Vossa Excelência acompanha o voto do relator? O Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento e expediência a cargo da Secretaria. Palavra do relator.
existência de prescrição, artigo 109. 3 do Código Penal Brasileiro é o relato. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para proferir o voto. Assim, nada mais a pena ser adotado no presente caso, deve ser homologada a promoção de arquivamento do pertinente procedimento, por entender que ele foi integralmente cumprido o dever funcional da ilustre comunicante e isto voto. Vossa Excelência comprova o relator. Conselho Superior do MP, unanimidade, concorre com o relator pela homologação da promoção de arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria. A palavra do relator. Presidente do processo 11.562/2017, interessado José Raimundo de Freire, pimenta, regularidade de inscrição do candidato eleitoral de convocação, obediência aos requisitos legais, pedido tempestivo, apresentação de toda a documentação necessária. É o relato. A matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Assim, havendo sido todas as exigências contidas na legislação pertinente à inscrição para esta convocação, são pela regularidade deste requerimento, razão pela qual deve-se o doutor José Raimundo de Freitas figurar como candidato anualmente inscrito no edital 045/2017, com voto. Inclusive, tiver por favor, é promoção, né? Ah, é convocação. Convocação. Certo. Então, Vossa Excelência comprova o relator? Já votei. O Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto do relator, decidindo pelo deferimento do pedido de inscrição, o edital de convocação para atuar em segunda instância, com a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Com a palavra do relator. Senhor presidente do processo 36.308/2016, interessado José Luiz Sábio Júnior, membro previamente relatório de correção realizado na promotoria de justiça da comarca de Aurora, para conhecimento, falecimento dos membros titulares da promotoria de Aurora, mesmo do objeto da homologação da correção, é o relato. É o relato. A matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator. Senhora Presidente, isso pode ser censurado se fazer o arquivamento, uma vez que, diante da lamentável acontecimento, desquecido se torna o procedimento feito, razão pela qual pode ter uma homologação e promoção de arquivamento se chama Vossa Excelência comprova o relator? O Conselho Superior do MP, à unanimidade, com o impedimento do conselheiro Dr. José Oilton Salles Júnior, na condição de corregedor-geral do MP, vota pela homologação da presente correição ou pelo arquivamento da presente correição e determina o envio do presente processo à Corregedoria-Geral do MP para a ultimação da providência devida. Com a palavra o relator. Senhora Presidente, processo 11.205/2017, interessado Sandoval Batista Freire, elemento de comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil, no âmbito de promotoria de justiça, políticas públicas de prevenção, tratamento e recuperação de dependentes químicos, medidas adotadas junto ao poder público e sociedade civil organizada, comunidades terapêuticas historiadas e regularizadas, esgotamento das atribuições ministerial relato. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator. Assim, senhora Presidente, nada mais
5/2017, interessado, Raimundo Batista de Oliveira. Pimenta, comunicação de informação de arquivamento do inquérito civil, no âmbito da primeira promotoria do meio ambiente, planejamento urbano, denúncia de desrespeito à lei de uso de ocupação do solo pela empresa Grêmio S.A., CPPA municipal, favorável à instalação da empresa, regularizada perante a municipalidade, esgotamento das atribuições ministeriais ao relato. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra do relator para o voto. Senhor presidente, assim, nada mais ou menos a ser adotado no presente caso, deve ser homologada a promoção de arquivamento do procedimento, porém entender que o regulamento do dever funcional previsto publicado é este o voto. Vossa Excelência acompanha o voto do relator. O Conselho Superior do MP, a unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento, com expedientes a cargo da Secretaria. Com a palavra do relator. Senhor presidente, processo 11.646/2017, interessado Saúl Cardoso Onofre de Alencar. Documento de comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil do âmbito de consultoria de justiça, comércio de ambulância no município de Lafaia, termo de avistamento do conduto e examinação das funções do inquérito civil. Encerramento do inquérito civil, relato. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra do relator. Senhora presidente, assim, o rolo de aprovação de arquivamento do inquérito civil é conhecido como dever funcional do juiz público planteio do voto. Vossa Excelência acompanha o voto do relator. O Conselho Superior do MP, a unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento, com expedientes a cargo da Secretaria. Com a palavra do relator. Senhor presidente, é processo 11.445/2017, interessado Francisco Alexandre de Márcio Selmer, justamente do Machado que este processo de diligência. Despacho monográfico. O Conselho Superior do MP, a sua maioria, toma conhecimento do despacho monográfico exarado pelo relator, com expedientes a cargo da Secretaria. Com a palavra do relator. Processo 12.551/2017, interessado Lucas Rodrigues Almeida. Primeiro, regularidade de inscrição de candidato à entidade de informação, obediência aos serviços locais, pedido tempestivo, apresentação de toda a documentação necessária, ressalva, candidato por menos de 2 anos na infância, exercício apenas em 01/12/2015, com oferimento ao artigo 142 da Lei Complementar 72 de 2008. Presença em lista livre nas promoções por merecimento, se e somente se não houver candidato suficiente com mais de 2 anos na entrada. Relato. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra do relator para o voto. Senhora presidente, dessa forma, são pelo deferimento da inscrição do Dr. Rodrigues Almeida nos editais 052/2017, 054/2017 e 055/2017, mas com a ressalva de que os editais para a promoção do conhecimento só poderão figurar na lista de livros se não houver candidatos suficientes com 2 ou mais anos de exercício na infância, expressamente disposto no artigo 142 da Lei Complementar 72 de 2008 e do voto. Vossa Excelência acompanha o voto do relator. O Conselho Superior do MP, a unanimidade, acompanha o voto do relator, decidido pelo deferimento do pedido de inscrição para o concurso de promoção, determinando a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos novos colegiados. Com a palavra do relator. Senhor presidente, processo 12.551/2017, finalmente, já foi com esse, porque é do novo, né? Aqui, processo 12.814, 12.814/2017,
Silva Fernandes. Pedido de inscrição para concorrer à remoção do internacional em decorrência de 047-2017, 049-2017, autorizado pelo Dr. Cláudio Vitor da Silva Fernandes, titular da primeira promotoria de justiça auxiliar da infância e juventude da comarca. E estou também baixando o texto do processo em diligência. O Conselho Superior do Ministério Público, a unanimidade, toma conhecimento do despacho monográfico exarado pelo próprio relator, o expediente a cargo da Secretaria. Com a palavra o relator. Senhor presidente do processo. Doutor Tibério, o senhor ainda tem quantos processos? Só tem um. Deixa. Não, então é só um. Não. São bem quatro. Quatro. Então quer julgar depois? É, bem melhor, né? Então eu passo a palavra ao conselheiro Dr. José Luiz Salles para relatar seus processos. Processo Fuso 342/2017 de julho. Interessado no Tonaildo Mendes Sá de Misa, relatório de viagem, o mesmo foi para uma pessoa no 15, 16, 17 de março, como coordenador do estadual de gênero e convivência. A viagem, toda a documentação pertinente. Dessa forma, o conhecimento do relatório circunstanciado elaborado, acerca da requer realizada e solicita a remessa legislatória à Secretaria de Recursos Humanos para a Institucionais, dúvida do representante ministerial. O Conselho Superior, à unanimidade, tomou conhecimento do citado relatório e determina o encaminhamento do presente processo à Secretaria de Recursos Humanos para ultimação das providências devidas após ciência dos interessados. Com a palavra o relator. 13.212/2017 de julho, é um despacho monográfico. O Conselho Superior do Ministério Público toma conhecimento do despacho monográfico exarado pelo novo relator. 31.962/2016 de julho, interessado por Ricardo Madeira de Moraes. Procedimento deflagrado para apurar fatos relacionados à conveniência da deflagração do concurso público para provimento de cargos de agente administrativo, bem como suposta cobrança de taxas de inscrição da Prefeitura Municipal de Maracanã. Procedimento administrativo irregular, tramitação, realizar diligências necessárias no sentido de instruir devidamente o direito em relação à denúncia oficial. Após análise de fato, de prática, foi firmado para que o município e o Ministério Público, em ato contínuo, verificou-se que o município cumpriu integralmente o tarde. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator. Voto pela homologação do documento realizado por entender exaurido a atuação do Ministério. Alguma objeção ao voto? Conselho Superior do MP, a unanimidade comprou o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento ou expediente a cargo da Secretaria. 11 meses de 2017, Antônio Fábio Souza, pedido de inscrição, promoção para eleições intermediárias, tais 50, 51, 52, 54, 55, 55, análise dos requisitos de actas, preenchimento dos requisitos previstos no artigo 40, e nos artigos 3 e 4 da súmula 2/2015. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator. Voto pelo deferimento da exceção. Alguma objeção ao voto? Não. O Conselho Superior do MP, a unanimidade, acompanha o voto do relator e decide pelo deferimento do período de inscrição para o concurso de promoção, determinando a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. 12/62/2017, dígito 6, interessado no Dr. Roy Grésio Moraes. Roy Grésio Moraes. Pedido de inscrição de trânsito intermediária, que tal 50, 52, 52, 54,
matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator. Porque o deferimento da inscrição teve. Alguma objeção ao voto? Conselho Superior, à unanimidade, acompanha o voto do relator, decidindo pelo deferimento do pedido de inscrição para concurso de promoção, determinando a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Não tem mais processo sublinhado na Constituição. Com a palavra, a conselheira doutora Vera Maria Ferraz, para relatar e julgar seus processos. Bom dia, excelência, e demais colegas conselheiros. Primeiro processo. O processo de número 11956/2017, dígito 2. Interessado é o doutor Saulo Cardoso Onofre de Alencar. O assunto é pedido de inscrição para promoção, editais de número 050, 051, 052, 054, 055 e 056/2017. A emenda é um pedido de inscrição para promoção dos editais acima citados. A análise dos requisitos de admissibilidade estão de acordo com as exigências previstas no artigo 40 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, bem como os artigos 3º e 4º da súmula número 02/12 do referido Conselho. É o relatório, excelência. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra a senhora relatora. Deferimento da inscrição do doutor Saulo Cardoso Onofre de Alencar nos termos da lei. Vossa Excelência, acompanha o voto da relatora. Conselho Superior do MP, à unanimidade, com o voto da senhora relatora, decidido pelo deferimento do pedido de inscrição para o concurso de promoção, determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. A palavra relatora. Processo de número 12457/2017, dígito 0. Interessado, Dr. Léo Junqueira Ribeiro de Alvarenga. O assunto: pedido de inscrição para promoção conforme edital de número 048/2017. Eis a emenda. É o pedido de inscrição para o concurso de promoção do edital acima citado. A análise dos requisitos de admissibilidade estão de conformidade com as exigências do artigo 40 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, bem como dos artigos 3º e 4º da súmula número 2/2012, do referido Conselho. É o relatório. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra a relatora para o voto. Deferimento do pedido de inscrição do Dr. Léo Junqueira Ribeiro de Alvarenga nos termos da exigência de lei. Vossa Excelência, acompanha o voto da relatora. Conselho Superior do MP, à unanimidade, com o voto da senhora relatora, decidido pelo deferimento do pedido de inscrição para o concurso de promoção e determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra a relatora. Processo de número 8981/2017, dígito 5. Interessado é o promotor de justiça, Dr. Alain Moitinho Ferraz. O assunto é o pedido de inscrição para remoção conforme editais 003, 011, 022, 040, 042, 037, 025, 013, 039, 036 e 018/2017. Pedido de inscrição para o concurso de remoção ante os editais acima referido. Na análise do requisito de admissibilidade, preenchimento de todos os itens previstos no artigo 40 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público,
assim como os artigos 3º e 4º da súmula número 02/2012 do referido Conselho Superior do Ministério Público. Excelência, aqui é uma realização de diligência. O Conselho Superior do MP toma conhecimento do despacho monocrático exarado pelo doutor relator e com expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra, relatora. Processo de número 13.2.8. Desculpa, repetindo. Processo de número 13.218/2017, dígito 5. O interessado, Dr. Gerson Alberto de França. É um pedido de inscrição para promoção conforme editais de número 051, 052 e 056/2017. É um despacho monocrático, excelência. O Conselho Superior do MP toma conhecimento do despacho monocrático exarado pela doutora relatora com expedientes a cargo da Secretaria. Com a palavra, relatora. Processo de número 13.219/2017, dígito 4. Interessado, promotor de justiça, Dr. Francisco Ismael Capibaribe de Souza. O assunto é o pedido de inscrição para remoção conforme edital número 049/2017. Também é um despacho monocrático, excelência. O Conselho Superior do MP, unanimidade, toma conhecimento do despacho monocrático exarado pela doutora relatora com expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra, relatora. Processo de número 13.219/2017, dígito 4. Interessado é o doutor Venusto da Silva Cardoso. O assunto é pedido de inscrição para remoção e promoção conforme editais de número 053, repetindo, e 048/2017. Também é um despacho monocrático. O Conselho Superior do MP toma conhecimento do despacho monocrático exarado pela doutora relatora com expedientes a cargo da Secretaria. Com a palavra, relatora. Processo de número 12.545/2017, dígito 2. Interessado é o Dr. José Wilson Salles Júnior, Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará. O assunto é um relatório de avaliação do membro do Ministério Público em processo de vitaliciamento. Isso aqui é um despacho monocrático. O Conselho Superior do MP, a unanimidade, toma conhecimento do despacho monocrático exarado pela doutora relatora com expedientes a cargo da Secretaria. A palavra, relatora. Continuando. Processo de número 11.410/2017, dígito 0. Interessado, Dr. Daniel Isídio de Almeida Júnior. Assunto: pedido de inscrição para remoção conforme editais. Número 47/2017, R/A. E 049/2017, R/M. Essa emenda é um pedido de inscrição para remoção diante dos editais. Edital de número 047/2017, sétima Promotoria de Justiça de Família da Comarca de Fortaleza. E o 049/2017, primeira Promotoria de Justiça do Juizado Especial Civil Criminal da Comarca de Fortaleza. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade nos termos da lei. É o relatório. A matéria está posta em discussão. Não
Deferimento do pedido de inscrição do Dr. Daniel Isídio de Almeida Júnior, nos termos da lei. Alguma objeção ao voto? Senhora presidente, eu me abstenho, tendo em vista que o doutor Daniel é meu assessor da corregedoria. O Conselho Superior do MP, a maioria dos presentes, com impedimento do Dr. José Wilson Santos Júnior, acompanho o voto da senhora relatora pelo deferimento do pedido de inscrição para o concurso de remoção que determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra a relatora. Processo número 12648/2017, dígito 4. Interessada, a promotora de justiça, doutora Milvânia de Paula Brito Santiago. O assunto é o pedido de inscrição para promoção ante os editais número 046 e 048/2017. A emenda, pedido de inscrição para promoção ante os editais acima citados. Análise dos requisitos de admissibilidade, com preenchimento, todos de acordo com o artigo 40 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, bem como dos artigos 3º e 4º da súmula número 02/2012, também do Conselho Superior do Ministério Público. É o relatório. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra a senhora relatora para proferir o voto. Deferimento da inscrição da senhora promotora Milvânia de Paula Brito Santiago, conforme determina a lei. Alguma objeção ao voto? O Conselho Superior do Ministério Público, na unanimidade, acompanha o voto da senhora relatora, decidindo pelo deferimento do pedido de inscrição para o concurso de promoção e determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra a relatora. Processo número 12647/2017, dígito 6. Interessada é a doutora Milvânia de Paula Brito Santiago. É um pedido de inscrição para a remoção do edital número 053/2017. Sinceramente, eu não entendi porque que veio dissociado do processo. Repito, pedido de inscrição para a remoção do edital número 053/2017. Eu pedi de inscrição para remoção diante do edital número 53/2017. Realizados a devida análise dos requisitos de admissibilidade, preenchimento dos requisitos previstos no artigo 40 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, assim como dos artigos 3º e 4º da súmula número 2/2012 do Conselho Superior do Ministério Público. É o relatório, excelência. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra a relatora para o voto. Pelo deferimento da inscrição da doutora promotora de justiça Milvânia de Paula Brito Santiago. Alguma objeção ao voto? Conselho Superior do MP, a unanimidade, com a palavra a senhora relatora, decidindo pelo deferimento do pedido de inscrição para o concurso de remoção e determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra a relatora. A funcionária da Secretaria acaba de me explicar a razão dos processos separados, porque uma é remoção e o é promoção. Obrigada. Processo de número 12661/2017, dígito 7. Interessado, o promotor de justiça, Dr. João Batista Salles Rocha Filho.
O assunto é pedido de inscrição para promoção. Edital de número 048/2017, P/A, 4ª Promotoria de Justiça da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. A emenda, o pedido de inscrição para promoção no edital acima citado, diante da análise dos requisitos de admissibilidade, estão de acordo com as exigências dos requisitos previstos no artigo 40 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, assim como nos artigos 3º e 4º da súmula 02/2012 do citado Conselho Superior do Ministério Público. É o relatório, Excelência. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra a relatora para proferir o voto. Pelo deferimento da inscrição do Dr. João Batista Salles Rocha Filho, de acordo com as exigências de lei. Alguma objeção ao voto? Conselho Superior do MP, à unanimidade no qual vota a relatora, decidido pelo deferimento do pedido de inscrição para o concurso de promoção, determinando a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Com palavra a relatora. Penúltimo processo. Processo de número 11.365/2017, dígito 6. Interessada, a doutora Maiara Menezes Muniz. O assunto é o pedido de inscrição para promoção, conforme editais de número 050, 051, 052, 054, 055 e 056/2017. Excelência, o despacho monocrático. O Conselho Superior do MP toma conhecimento do despacho monocrático exarado pela doutora relatora, com expedientes a cargo da Secretaria. Com a palavra a relatora. E o último processo é o processo de número 10779/2017, dígito 9. Interessado. Excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, doutor Francisco Marques Lima, terceira Promotoria de Justiça, Procuradoria de Justiça, desculpe, terceira Procuradoria de Justiça. O assunto é um pedido de afastamento para participar do 22º Congresso Nacional do Ministério Público, a ser realizado na cidade de Belo Horizonte. Eis a emenda. É um pedido de autorização para afastamento das funções ministeriais com o fim de participar do 22º Congresso Nacional do Ministério Público, que acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2017, em Belo Horizonte. O interessado é titular da terceira Procuradoria de Justiça, matéria disciplinada no artigo 203 da Lei Complementar número 72/08 e provimento número 029/2016 da Procuradoria Geral de Justiça. Pleito tempestivo. A matéria está em discussão. Francisco Marques Lima, Procurador de Justiça. Da análise dos autos, restou comprovada a pertinência do conteúdo programático do evento com a área de atuação do representante do partido. Por fim, no que concerne a concessão de passagem aérea, diária e ajuda de custo, entendo que tal pleito deve ficar a cargo da administração superior, nos termos do provimento número 20/2016. Assim, considerando permissivo legal e o atendimento dos requisitos previstos no artigo 204 da Lei Complementar número 72, é o relatório. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra a senhora relatora para o voto. Voto pelo deferimento do pedido, autorizando o afastamento do Procurador-Geral de Justiça, doutor Francisco Marques Lima, nos termos solicitados
para participar do 22º Congresso Nacional do Ministério Público, que acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de setembro do corrente ano na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Alguma objeção ao voto? O Conselho Superior também solicita a maioria dos presentes, com impedimento do Dr. Francisco Marques Lima, ora parte interessada, acompanha o voto da senhora relatora pelo deferimento do pedido de afastamento na forma pleiteada, determinando a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra, a relatora. Excelência, não tem mais processo. A relatora. Então, com a palavra do conselheiro doutor Francisco Marques Lima para relatar e julgar esse processo. Senhora Presidente, meus colegas, já havia justificado a Secretaria dos órgãos colegiados as razões da minha ausência na sessão passada. Já havia cometido uma virose absurda e ainda estou convalescendo. Mas essa recuperação eu penso que ela está por voltar ao trabalho. De ficar em casa, assistir televisão não está muito legal, mas eu desejo estar aqui. Certo? E até achei engraçado hoje, porque a minha filha olhou para mim, como ela está terminando medicina agora no meio do ano, já é quase médica, né? E ela pensa que é médica mais do que deveria ser. E ela fica todo tempo examinando e me olhando. O senhor tem que ir para o hospital, a sua respiração está muito acelerada, não sei o que, tem médico em casa, né? E ela diz, o senhor não vai sair para a procuradoria. Meu filho, me desculpe, mas eu vou desobedecer às ordens médicas. Não é expressar apenas para justificar a minha ausência, mas amanhã estou indo ao tribunal, não virei a sessão do colégio, porque estou providenciando a professor para me substituir junto à universidade, e vou diminuir a minha carga. E ela olha para mim e diz assim, papai, o senhor tem que se conscientizar que o senhor já é idoso, tem 65 anos, essa parte é pior. Essa consciência. Mas vamos lá. Tá? Excelência, eu tenho a princípio, não sei se não funcionando. Está funcionando? Tá. Bom, eu tenho aqui 10 processos que eu estou baixando em diligências. Esse acúmulo, né? Se dá exatamente em função da sessão passada. Então, vamos aqui aos processos que eu estou baixando em diligência. O processo é 12.246, 2017. O processo 39.995, 2016, interessado Francisco das Chagas da Silva. O processo 12.413, 2017, Alexandre Pinto Moreira. O processo 13.164, 2017, interessado Dr. Ronald Fontinelli Rocha. O processo 13.154, 2017 e anexos, interessado Dr. Davi Carlos Fagundes. O processo 12.703, 2017, dígito 7, Sebastião Cordeiro Moreira. O processo 12.786, 2017, doutora Denise Bordeaux de Mendonça. O processo 12.785, 2017, dígito 4, interessada a doutora Denise Bordeaux de Mendonça. E o processo 13.226, 2017, dígito 8, interessado a doutor Enésio Romero de Vasconcelos. Portanto, são os processos que eu estou baixando de diligência, 10 processos. Eu fico à disposição de Vossa Excelência, se continuo ou se passo a palavra à doutora Socorro. Foram 9? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Pega o nosso objetivo. Foram 10
Processo 13.226, 12.785, 12.786. Doutor, alguns deles é aqueles pedidos de inscrição que não consta declaração e tal. 12.703, 13.154, 13.164, 12.413, 12.763, 12.763. Ok? O Conselho Só Superior. Ainda tem. Não, são 10, né? São 10. O Conselho Superior do Ministério Público toma conhecimento dos despachos monocráticos exarados pelo doutor relator, o expediente a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra o relator. Posso continuar? Sim, foi isso. Vamos lá. Processo 11.431/2017, dígito 6, interessado Dr. André Araújo Barbosa. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil da Promotoria de Justiça Auxiliar de Execução Penal e Corregedoria de Presídio da Comarca de Fortaleza. Possíveis agressões físicas cometidas pelo Grupo de Apoio Penitenciário contra detentes da Casa de Privação Provisória de Liberdade, agente penitenciário Elias Alves da Silva, no período de 1º de janeiro de 2015 a 30 de abril de 2015. Denúncia genérica, que não identificou possíveis vítimas ou agressores. Diligências para os relatórios referentes aos dias com incursões do GAP na unidade. Identificação de apenas um ré do cano lesionado no olho após o motim, sem que fosse possível identificar o motivo do ferimento. O referido detento recebeu atendimento hospitalar e medicação, com possibilidade de identificar a autoria e materialidade dos fatos, em razão de lacunas da denúncia, esgotamento das diligências pertinentes, examinamento do dever funcional. Que foram fatos que foram relatados na denúncia no ano de 2015, né? E já bastante tardio, não se conseguiu apurar efetivamente nem o autor das agressões e um detento apresentava um ferimento. Ele foi atendido, mas também sem saber quem o agrediu. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto? Conselho Superior do MP, unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento com expediente a cargo da Secretaria. Processo 11.328/2017, 11.328, interessada a doutora Aspásia Regina Teixeira Moreira. Arquivamento de inquérito civil da Promotoria de Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca da Pipoca. Possíveis irregularidades na execução de obra para a construção do ginásio poliesportivo na entrada da Praia da Baleia. Repasse de valores da União e contrapartida municipal. Construção paralisada com apenas 11% de execução. Tomada de conta especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal como gestora do contrato de repasse dos recursos. Devolução dos recursos recebidos pelo município da Pipoca. A Caixa Econômica Federal. Conclusão da obra constatada em vistoria realizada pelo técnico ministerial, conforme levantamento fotográfico dos autos, esgotamento das diligências pertinentes, examinamento do dever funcional relatório. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto? Conselho Superior do MP, unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria. Com a palavra o relator. Processo 12.720/2017, dígito 1, interessado, Dr. Ítalo Souza Braga. Arquivamento de inquérito civil da Promotoria de Justiça da Comarca de Eriutaba, possíveis irregularidades na prestação de contas de Oswaldo Oswaldo Lemos Neto, ex-gestor da Secretaria de Esporte e Juventude do município de Eriutaba, no período de outubro a dezembro de 2007. Contas julgadas irregulares com ressalvas. Aplicação de multa administrativa com exclusão de notas de improbidade do Tribunal de Contas do Município do Estado do Ceará. Inexistência de improbidade administrativa ou prática de crime. Meras irregularidades de referência à divergência contábil. Expedição de ofício à PGE para inscrição do débito de dívida ativa. Examinamento do dever funcional relatório. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto? Conselho Superior do MP, a unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria. Excelência, eu tenho um processo aqui de interesse da Corregedoria.
É o processo 09546. 09546 2017, isto sim. Encaminhamento de relatório de correção realizado na primeira Promotoria Criminal de Justiça da Comarca de Sobral, organização administrativa e exercício profissional do membro, tipo de elogios e inexistência de pontos negativos no relatório. A matéria está em discussão. Não veio em discussão com a palavra o relator. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto? O Conselho Superior do MP, com o impedimento do Dr. José Wilson Salles Júnior, acompanha o voto do senhor relator pela homologação da presente correção, determinando o envio do presente processo à Corregedoria Geral do MP para ultimação da providência devida. Com a palavra o relator. Pela homologação do arquivamento. Excelência, eu tenho aqui, talvez não demandasse tempo, e eu pediria para ajudar em bloco se fosse o caso, 1, 2, 3, 4, 5 pedidos de inscrição, promoção e remoção. Mas eu passo a palavra para descansar um pouquinho. Pode ser? Então vamos lá. Pedido de inscrição de remoção por merecimento na carreira de membro do Ministério Público em decorrência dos editais 047 de 2017 e 049. Análise dos requisitos de admissibilidade, promotor de justiça da 16ª Promotoria. Doutor Marcos, por favor, o número do processo? 3.057. Ok? Obrigada. 16ª Promotoria de Justiça da Comarca de Fortaleza, Dr. Fábio Miguel Argolo Silva, comprovação de residência no município de Fortaleza, juntado de certidão, fornecida pela Secretaria Judiciária de Primeiro Grau de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza, atestando a quantidade de efeitos existentes na vara, 6.963 processos, havendo 2.509 efeitos judiciais com vistas ao MP, não havendo no sistema da estágio disponibilização de ferramenta para exercitar a quantidade de vistas de intimação, separadamente, vez que a 16ª Promotoria de Justiça da Comarca de Fortaleza é vinculada à primeira vara de execuções penais, certidão fornecida pela Secretaria da Vara de Execuções Penais, de penas alternativas, 2.125 processos, que até o dia 4 de 4 de 2007 havia 122 efeitos judiciais com vistas ao promotor, em respondência, declaração fornecida pelo promotor dos modos requeridos pela Corregedoria Geral do Ministério Público, referente aos procedimentos extrajudiciais que tramitam na Promotoria de Justiça, que não tem nenhum procedimento extrajudicial de interpretação arquivada, certidão de regularidade das residências estatísticas do CNP e da Corregedoria Geral. Aqui há uma quantidade, uma demanda muito grande de processos, mas quem conhece, na verdade, essa vara de execução sabe que essa rotatividade ela é muito grande, né? E na verdade não há como você baixar esse número de processos. É um volume de trabalho muito grande, mas sempre nessa rotatividade, sempre apresenta esse número. Pelo menos foi o que nós conseguimos verificar. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Pelo deferimento da inscrição. Alguma objeção ao voto? Doutor Marcos, todos os processos preenchem os requisitos. Se preencher os requisitos, nós só pode voltar logo em bloco. Posso, né? Se todos preencherem os requisitos, é melhor. Tá legal. Mas, doutor, é tudo promoção ou tudo remoção? Aí é que está, tem promoção e tem... Porque tem promoção e remoção. Mas antigamente dá para ficar no auge, mas vai rápido. Vamos lá. Certo. Processo 12.959/2017. Eu agradeço a Vossa Excelência. Pedido de inscrição de promoção por merecimento da carreira de membro do Ministério Público em decorrência do edital 046/2017. Análise dos requisitos de admissibilidade, promotor de justiça da terceira, promotor de justiça da Comarca de Barbalha, doutor Francisco da Chaga da Silva. Comprovação de residência do município de Barbalha, juntado de certidão fornecida pela Secretaria da terceira vara da Comarca de Barbalha, atestando a quantidade de feitos existentes na vara, 842 processos. Não havendo feitos judiciais com cargo, juntada de certidão fornecida pela Secretaria da primeira vara da Comarca de Barbalha, atestando a quantidade de feitos existentes 2091, não havendo feitos judiciais com cargo ao promotor de justiça. Em respondência, não foi juntada a certidão de processo de respondência em face da segunda Promotoria Auxiliar da Comarca de Juazeiro, por não ter atribuição judicial conforme o provimento 187, resolução 22 da declaração fornecida pelo promotor dos modos requeridos pela Corregedoria do MP, referente aos procedimentos extrajudiciais que tramitam na Promotoria de Justiça que não tem nenhum procedimento judicial em tramitação arquivada. Certidão da 21ª Zona Eleitoral, certificando que não há nenhum processo com vistas ou carga para membro do MP, certidão de regularidade das residências
e da Corregedoria. É o relatório. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Preenchidos os requisitos previstos, somos pelo deferimento do pedido de inscrição. Alguma objeção ao voto? O Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação, pelo deferimento do pedido de inscrição de remoção de promoção com expedientes a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Uma palavra com o relator. Processo 12.454, pedido de inscrição de promoção com vencimento na carreira de membro do Ministério Público e decorrência do edital 052. Análise dos requisitos. Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça da Comarca de Fortim, doutora Najara Andrade Gomes. Aprovação de residência do município de Aracati, conforme a portaria 5197, juntado certidão fornecido pela Secretaria da Vara da Comarca de Fortim, atestando a quantidade de feitos existentes na vara, 1.464 processos, havendo 31 feitos judiciais com carga promotora de justiça, declaração fornecida pela promotora dos modos inferiores pela Corregedoria, referente aos procedimentos extrajudiciais que tramitam na Promotoria de Justiça que não tem nenhum procedimento judicial em tramitação arquivada. Certidão da 8ª Zona Eleitoral de Aracati, certidão que não há nenhum processo com vista ou carga para o membro do MP, certidão de regularidade das residências estatísticas, CNP e Corregedoria. Relatório. Matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator. Preenchidos os requisitos legais, somos pelo deferimento da exceção. Alguma objeção ao voto? O Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto do senhor relator pelo deferimento do pedido de inscrição para o concurso de promoção e determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Com a palavra o relator. Processo 12.111/2017, 3, período de inscrição de promoção com merecimento de cargo do Ministério Público da Operação dos indicados 050, 051, 052, 054, 055, 056. Análise dos requisitos de admissibilidade, promotor titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Jaguari, doutor Edilson Isaías Jesus Júnior, comprovação de residência do município de Jaguari, juntado certo na fonte pela Secretaria da Vara da Comarca de Jaguari, atestando a quantidade de feitos existentes na vara, 2.564 processos, não havendo feitos judiciais com cargo promotor, declaração fornecida pela Promotoria dos Modos Inferiores pelo Colégio do Ministério Público, referente aos procedimentos extrajudiciais que tramitam na Promotoria de Justiça que não tem nenhum procedimento extrajudicial em tramitação arquivada. Certidão da 10ª Zona Eleitoral de Jaguari, certificando que não há nenhum processo com vista ou carga para o membro do Ministério Público. Certidão de regularidade das residências estatísticas, CNP e Corregedoria Geral. Relatório. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator. Preenchidos os requisitos legais, somos pelo deferimento da exceção. Alguma objeção ao voto? O Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto do relator decidido pelo deferimento do pedido de inscrição para o concurso de promoção e determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria. Com a palavra o relator. Finalmente, excelência, o processo 13.062/2017, registro 7, interessado a doutora Sibeli Nunes de Carvalho Moreira, pedido de inscrição de promoção por merecimento na carreira de membro do Ministério Público e decorrência dos editais 050, 51, 52, 54, 55, 56. Análise dos requisitos de admissibilidade, promotor de justiça da Promotoria de Justiça da Comarca de Acaraú, doutora Sibeli Nunes de Carvalho Moreira. Comprovação de residência do município de Acaraú, juntado a certidão fornecido pela Secretaria das Varas da Comarca de Acaraú, atestando a quantidade de feitos existentes na vara, 6.903 processos, havendo 51 feitos judiciais com carga à Promotoria de Justiça. Certidão fornecido pela Secretaria da Vara da Comarca de Uretama, que até o dia 04/4/2007 haviam 40 feitos judiciais com carga. Em respondência, declaração fornecida pela Promotoria de Justiça pela Corregedoria do Ministério Público, referente aos procedimentos extrajudiciais que tramitam na Promotoria de Justiça, que não tem nenhum procedimento extrajudicial de tramitação arquivado, certidão da 23ª Zona Eleitoral de Uretama e Tururu, certificando que não há nenhum processo com vista ou carga para o membro do Ministério Público. Certidão de regularidade das redes estatísticas, CNP e Corregedoria, declaração informando que não exercita as atribuições eleitorais. É o relatório. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Preenchidos os requisitos legais, somos pelo deferimento da exceção. Alguma objeção ao voto? O Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto do relator decidido pelo deferimento do pedido de inscrição para o concurso de promoção e determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Com a palavra o relator. Posso continuar? Posso? Já? 9 já? Ai, 19. O senhor tem quantos? 5, 10. Então, com a palavra a conselheira doutora Robin. Socorro Brito Robin Williams. para relatar e julgar seus processos.
processo de despacho monocrático de relatório de viagem. É o processo 8616/2017, dígito 7, é um processo eletrônico interesse da doutora Maria Jaqueline Faustino dos Filhos. Ela encaminha um relatório de viagem feito com coordenadora do Centro de Apoio Operacional à Ecologia, Meio Ambiente, Urbanismo e Calmas, referente à participação de reuniões realizadas na cidade de Coelho e Sobral no dia 7 de fevereiro e 14 e 15 de fevereiro, respectivamente. Ela anexou toda a documentação comprobatória, entendo que ela atendeu aos requisitos do provimento 029, que concede ao prazo de 30 dias para ela encaminhar o relatório circunstanciado acerca do conteúdo do evento. E em relação à prestação de contas dela, em relação às verbas que foram recebidas, ela acredito que deve ter feito, também de acordo com o provimento 020 em seu artigo 8º. Então, eu tomo conhecimento do relatório de viagem, atendendo todos os requisitos legais e determino o envio de cópias desse procedimento à Secretaria de Recursos Humanos para a votação dos assentamentos funcionais da referida promotoria. Então, o Conselho Superior, à unanimidade dos presentes, toma conhecimento do citado relatório e determina o encaminhamento do presente processo à Secretaria de Recursos Humanos para ultimação de providências devidas após ciência dos interessados. Com a palavra, a senhora relatora. Outro relatório de viagem, processo 12.515/2017, dígito 5, interessada doutora Isabel Maria Salustiano, Arruda Porto. É um relatório de viagem referente à participação em reuniões do Fórum Nacional de Saúde da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais realizadas no período de 21 a 30 de março de 2017. A doutora Isabel também atendeu todos os requisitos do provimento e eu tomo conhecimento da matéria e determino a remessa do relatório à Secretaria de Recursos Humanos para votação de seus assentamentos funcionais. O Conselho Superior, do MPE, unanimidade, já toma conhecimento do citado relatório e determina o encaminhamento do presente processo à Secretaria de Recursos Humanos da Gestão Curativa para a ultimação das providências devidas após ciência dos interessados. Com a palavra, a senhora relatora. Senhora Presidente, eu aproveito que relatei esses dois processos, relatório de viagem, e aproveito para requerer aqui à Secretaria que essas informações que ela, que a Vossa Excelência leu aí nesse modelo da sessão, que elas são as informações que eu havia pedido, que realmente eu pedi, e que eu imaginei que isso viesse diretamente da gabinete, até porque eu fui indicado, juntamente com o colega Max, para convocar a comissão e também essa questão dessas autorizações, desse período de afastamento, enfim. Mas, infelizmente, não veio para mim. A matéria foi colocada pela Secretaria como constante no roteiro, Vossa Excelência, e eu requeiro à Secretaria que eu fiz esse levantamento até porque vai ser suficiente para que... Então, Vossa Excelência quer que fique registrado em ata, né, do seu pedido? Sim, lógico, porque foi isso. O meu requerimento foi feito na semana passada, visando isso. Eu até disse que era fundamentar os meus votos. Como eu não recebi nada, eu fiz o voto como eu já vinha definido aqui, eu vi o despacho cronocrático, entendendo que é só mas tendo visto que a Secretaria fez o levantamento e caminhou para, como Vossa Excelência leu, e foi por isso que eu até me assustei, mas enfim, eu requeri que a Secretaria encaminhe esse levantamento, porque realmente vamos servir de base para a futura reunião, as reuniões dessa comissão. Pode continuar. Certo, eu tenho em mesa 6 processos de despacho monocrático de diligências. Processo eletrônico de 12.913/2017, dígito 2, interessado no Dr. Nivaldo Magalhães Martins. Processo eletrônico 13.146/2017, dígito 8, interessado no Dr. Ed Gonçalves Santos. Processo 13.106/2017, dígito
idêntica ao processo 13.112/2017, dígito 0, interessado Dr. Daniel Ferreira de Lira. Processo 12.962/2017, dígito 9, doutora Maria Leite de Andrade. Esses 4 processos são eletrônicos e 2 processos físicos. Doutor, números 11.618/2017, dígito 8, Aspásia Regina Teixeira Moreira, e o processo 12.398/2017, dígito 6, interessado Horácio Augusto de Abreu Branca. São processos referentes a pedidos de inscrição e negoção, dos quais estou baixando em diligência. O Conselho Superior do Ministério Público toma conhecimento dos despachos colocados pela doutora relatora, o expediente a cargo da Secretaria. Excelência, consta na minha pauta o processo 48.136/2016, dígito 0, interessado a Corregedoria Geral do Ministério Público, que apresentou o relatório de vitaliciamento da doutora Larissa Teixeira Salgado, o qual, contudo, por ausência de fórum, pediu juízo. Pode continuar. Excelência, processo 12.259/2017, perdão, excelência, perdão. Processo 13.289/2017, dígito 6, interessado Dr. Felipe Carvalho de Aguiar. Comunicação e promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Tabuleiro Norte. Representação em face de ex-secretário municipal de saúde que supostamente estaria favorecendo pessoas do seu grupo político no deslocamento de enfermos para hospitais de Fortaleza. Diligências realizadas, oitiva dos envolvidos. Não evidenciada qualquer situação de favorecimento, ausência de ilícito na esfera penal, civil e de improbidade administrativa. É o breve relatório. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra a relatora para proferir o voto. Voto pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto? O Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto da relatora pela homologação da promoção de arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra a relatora. Processo 37947/2016, dígito 3, interessado Dr. Rafael Matos de Freitas Moraes. Comunicação e promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Capistrano. Prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Capistrano. Exercício financeiro de 2003. Aplicação de multa no valor de R$ 3.192,30. Imputação de débito no montante de R$ 8.179. Comprovação do pagamento de débito imputado. Notificação do interessado. Determinado o retorno dos autos para cumprir diligência que foi devidamente cumprido. É o breve relatório, excelência. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra a relatora para o voto. Dever funcional efetivamente cumprido, excelência, voto pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto? O Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto da senhora relatora pela homologação do arquivamento do expediente a cargo da Secretaria. Processo 12.812/2017, dígito 6, interessado Dr. Diego Barroso Medeiros Pinheiro. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da segunda Promotoria de Justiça da Comarca de Boa Viagem. Prestação de contas de gestão da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Convivência Ambiental do município de Boa Viagem. Exercício financeiro de 2007. Aplicação de multa no valor de R$ 319. Diligências realizadas. Inscrição do débito na dívida ativa municipal. Pagamento da pena de multa. Prescrição de possível prática de ato de improbidade administrativa. Requisição de abertura de inquérito policial para apurar possível prática de ilícito penal. É o breve relatório. A matéria está em discussão. Não
havendo discussão, com a palavra a senhora relatora para o voto. Reconhecido o dever funcional do todo membro do Ministério Público, voto pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto? Conselho Superior do MP, a unanimidade, acompanha o voto da senhora relatora pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria. Com a palavra a relatora. Processo 11.677/2017, dígito 4, interessada doutora Maria Leite de Andrade. Promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Barbalha. Prestação de contas de gestão do município de Barbalha. Exercício financeiro de 1998. Aplicação de multa no valor de R$ 10.747. Imputação de débito no montante de R$ 44.383. Diligências realizadas. Inscrição do débito na dívida ativa municipal. Parcelamento do débito. Expedição de ofício à PGE para as providências pertinentes ao pagamento da multa. Exaurimento da atuação ministerial. É o breve relatório, senhores. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra a senhora relatora. Reconhecido o cumprimento do dever funcional, voto pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto? Conselho Superior do MP, a unanimidade, acompanha o voto da senhora relatora pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra da senhora relatora. Tem quantos aí? Mas tem muitos aí. Doutor Chicaína. Posso seguir? Processo 11.635/2017, dígito 2. Interessado doutor Patrick Augusto Correia de Oliveira. Comunicação e promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Limoeiro do Norte. Servidor público, perseguição política. Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário de Limoeiro do Norte, DEMUT. Diligências realizadas, oitiva dos envolvidos. Não evidenciada qualquer situação de perseguição política. Ausência de ilícito na esfera penal e de improbidade administrativa. É o breve relatório. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra a senhora relatora. Voto pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto? O Conselho Superior do MP, a unanimidade, acompanha o voto da relatora pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria. Com a palavra a relatora. Processo 11.453/2017, dígito 0, interessado o doutor Irapuã da Silva de Dionísio Júnior. Comunicação e promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da segunda Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Sobral. Prestação de contas de gestão da Secretaria do Governo do município de Sobral. Exercício financeiro de 2009. Aplicação de multa no valor de R$ 266. Diligências realizadas. Comprovação de pagamento da pena de multa. Ausência de nota de improbidade administrativa. É o breve relatório. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra a senhora relatora para o voto. Voto pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto? Conselho Superior do MP, a unanimidade, acompanha o voto da relatora pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria. Com a palavra a relatora. Processo 060/2017, 6, interessado, doutor Oscar Dalva de Souza Filho. Ementa, pedido de aposentadoria voluntária por tempo de serviço. Expresso o desinteresse superveniente do requerente em se aposentar. Ele A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra a senhora relatora para o voto. ele ingressou, né, em janeiro, que eu recebi em janeiro, e ontem eu recebi. Então eu voto, né? Eu reconheço a apertura
colegiados. Com a palavra, relator. Sabe, essa pode passar para o próximo. Pô, ele desistiu de aposentadoria? Doutora Socorro vai continuar? Então, com a palavra, doutor Marcos Tibério, para relatar seus processos. Presidente, dois processos de despacho local. Primeiro processo, 12.891/2017, interessado Mônica Kaline Barbosa de Oliveira Nova. Processo 12.896/2017, também. Cada um assim só respeita mesmo. Não, processo 12.896/2017 também. Interessada Mônica Kaline Barbosa de Oliveira Nova. São esses dois que estou baixando diligência. O Conselho Superior do MP toma conhecimento do despacho monocrático executivo do relator do expediente da Secretaria. Com a palavra, relator. Processo 11.991/2017, também processo eletrônico, interessado Maria Jaqueline Faustino Nascimento de Alexandra Maria de Saraiva. Afastamento para promotora de justiça e coordenadora Calmaço, interessado em participar do 17º Congresso Brasileiro do Ministério Público em meio ambiente na cidade de São Paulo, 26 e 28 de abril de 2017. Compatibilidade entre o deslocamento de interesse institucional, pertinência entre a matéria a ser discutida e atribuições da requerente é o relator. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra, o relator para o voto. Senhor presidente, hoje, sem mais tergiversação, voto pela autorização de afastamento da promotora de justiça, doutora Maria Jaqueline Faustino, nascimento para participar do 17º Congresso Brasileiro do Ministério Público permanente na cidade de São Paulo, dia 26 e 28 de abril. Próximo, 10 votos. Então, com objeção ao voto, o Conselho Superior do MP, a unanimidade, acompanha o voto do relator, pelo deferimento do pedido de afastamento na forma pleiteada e determinou a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Com a palavra do relator. Senhor presidente, processo também eletrônico 14.06/2017, interessado Sheila Cavalcante de Monteiro. Afastamento para a Procuradoria de Justiça interessada em participar do segundo encontro das partes interessadas nas discussões do 8º Fórum Mundial das Águas na cidade de Brasília, 26 e 27 de abril de 2017. Compatibilidade entre o deslocamento de interesse institucional, pertinência da matéria a ser discutida e atribuição da requerente ao relator. A matéria está em pauta de discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Senhor presidente, para resumir, o senhor afastamento
delegacia só tem isso, né? Isso ainda permanece lá na delegacia, mas está cumprido. Alguma objeção ao voto? O Conselho Superior do MP, à unanimidade, adota o voto do senhor relator pelo deferimento do pedido de inscrição para o concurso de promoção e determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra o relator. Também processo eletrônico, processo 12.5.3/2017-5, interessado para se taxar de nosso processo neto, regularidade de inscrição, através de cargo de promoção, obediência aos requisitos legais, pedido definitivo, a apresentação de toda a documentação necessária é o relato. A matéria está em discussão. Não haver discussão, com a palavra o relator para o voto. Assim, obedecido todas as diligências contidas na legislação pertinente à inscrição da promoção, são pela regularidade deste requerimento, razão pela qual deve o doutor Francisco Taxar de Massa do Cerveto figurar como candidato a regulamento inscrito nos editais 050-2017, 052-2017, 054-2017, 054-2017 e 056-2017 é o voto. Alguma objeção ao voto? O Conselho Superior do MP, à unanimidade, aprovar o voto do senhor relator pelo deferimento do pedido de inscrição para o concurso de promoção e determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra o relator. Também processo eletrônico 13.213/2017-6, R. Alto Pessoa. Regularidade de inscrição do candidato a editais de promoção e remoção, obediência aos requisitos legais, pedido definitivo, apresentação de toda a documentação necessária, ressalva o candidato com menos de 2 anos, a entrância e promoção em 5 de setembro de 2015, conferimento da atribuição para a medida de complementar de 2008, presença efetiva nas promoções de conhecimento e oferecimento, se somente se não houver candidato suficiente, com mais de 2 anos na entrância, eu relato. A matéria está posta em discussão. Não haver discussão, com a palavra o relator. Dessa forma, somos pelo deferimento da inscrição do doutor Eric Alves Pessoa, os editais 046, 047, 048, 053, todos 2017. Mas com a ressalva de que os editais para a promoção do conhecimento só poderá contar no objetivo se não houver candidato suficiente com 2 anos ou mais de exercício na entrância, expressamente disposto no artigo 143 da Lei Complementar 188, então, Alguma objeção ao voto? O Conselho Superior do MP, à unanimidade, aprovar o voto do senhor relator, decidido pelo deferimento do pedido de inscrição para o concurso de promoção, determinando a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria. Com a palavra o relator. também processo eletrônico 12.331/2017-7, Valesca Carlos do Barro, regularidade de inscrição do candidato a editais de promoção, obediência aos requisitos legais, pedido definitivo, apresentação de toda a documentação necessária, é o relator. A matéria está em discussão. Não haver discussão, com a palavra o relator para o voto. Assim, obedecido todas as diligências contidas na legislação pertinente à inscrição para o concurso de promoção, são pela regularidade de requerimento, razão pela qual deve a doutora Valesca Carlos do Barro figurar como candidato a regulamento inscrito nos editais 046 e 042/2017 em que voto. Alguma objeção ao voto? O Conselho Superior do MP, à unanimidade, aprovar o voto do senhor relator pelo deferimento do pedido de inscrição para o concurso de promoção e determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra o relator. Presidente, Fernando, processo 13.052/2017-8, também processo eletrônico, interessado ao Cídios Luiz Fonseca Livre de Centro, regularidade de inscrição do candidato a editais de promoção, obediência aos requisitos legais, pedido investivo, apresentação de toda a documentação necessária, é o relato. A matéria está em discussão. Não haver discussão, com a palavra o relator para o voto. Assim, obedecido todas as evidências contidas na legislação pertinente à inscrição para o concurso de promoção, somos pela regularidade deste requerimento, razão pela qual deve o Conselho de Justiça de Sena figurar como candidato a regulamento inscrito nos editais 046 e 048/2017. A matéria está em discussão.
Processo 11.628, 2017, dígito 7. Interessado, doutor Alexandre Pinto Moreira. Ativamente inquérito civil da Promotoria de Justiça da Comarca de Joaquim de Alcântara. Possíveis irregularidades na tomada de conta da gestão de Joaquim Alcântara, parente e gestor do Fundo Municipal de Educação do município de Alcântara, 2011. Aplicação de multa administrativa com inclusão na nota de probidade do Tribunal de Contas do município do Estado do Ceará. Multa inscrita na dívida ativa, ação de execução fiscal ajuizada, desistência de probidade administrativa ou prática de crime, meras irregularidades, exauramente do dever funcional relatório. A matéria está em discussão. Nova em discussão, com a palavra o relator para o voto. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto? Não. Nem. Conselho Superior do MP, unanimidade com o voto do relator pela homologação do arquivamento com expediente a cargo da Secretaria. Processo 11.637, 2017, dígito 9, 11.637, doutor interessado Alexandre Pinto Moreira, atualmente inquérito civil da Promotoria de Justiça da Comarca vinculada de Alcântaras, possíveis irregularidades na tomada de conta da gestão de Antônio Carlos Mendes Carvalho, ex-prefeito municipal de Alcântara, no exercício de 2011. Aplicação de multa administrativa sem indicação de nota de propriedade do Tribunal de Contas do município do Estado do Ceará, multa decorrente do atraso do envio de prestação de contas mensal de dezembro de 2011. Ofício à PGE para a inscrição da multa na dívida ativa do Estado do Ceará, inexistência de improbidade administrativa ou prática de crime, mera irregularidade, exauramente do dever funcional, relatório. A matéria está em discussão. Nova em discussão, com a palavra o relator para o voto. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? Não. Conselho Superior do MP, unanimidade com o voto do relator pela homologação do arquivamento com expediente a cargo da Secretaria. Processo 11.298, 2017, dígito 9, 11.298, interessado, doutor Ricardo Lima Rocha. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil da 26ª Superior da Justiça Civil da Comarca de Fortaleza, órgão ministerial contribuições civil no âmbito da defesa do patrimônio público, suposta fraude cometida pela empresa MWH, Brasil Engenharia e Projetos Militares, que teria apresentado documento falsificado para viabilizar sua habilitação em concorrência pública da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. Desistência da denúncia apresentada posteriormente pelo representante, condenado de despesas exonerados há mais de 5 anos, inquérito policial instaurado, ocorrência de prescrição prevista no artigo 23, inciso 1 da Lei de Probidade, exaurimento do dever funcional na esfera civil, relatório. A matéria está em discussão. Nova em discussão, com a palavra o relator para o voto. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto? Conselho Superior do MP, unanimidade com o voto do relator pela homologação do arquivamento com expediente a cargo da Secretaria. Processo 11.649, 2017, dígito 3, comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Barbalha. Interessado, doutor Saúl Cardoso Novo de Alencar. O procedimento administrativo foi instaurado a partir do procedimento convertido em inquérito civil público, número 15/2016, objetivando apurar possíveis riscos de licenciamento ambiental por parte de um comércio de venda de madeira sob a responsabilidade do senhor Francisco Cardoso de Araújo. O parque realizou diligência para averiguar a veracidade dos fatos. SEMAS, através do ofício 8649/2016, informou que a empresa encontra-se ambientalmente irregular. Após verificar a perda do objeto, visto que não há nenhum dano ambiental a ser apurado. Relatório. A matéria está em discussão. Nova em discussão, com a palavra o relator. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? Não. Conselho Superior do MP, unanimidade com o voto do relator pela homologação do arquivamento com expediente a cargo da Secretaria. Processo 11.521, 2017, dígito 4, interessado doutor Rafael Márcio de Freitas Moraes. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Mombasa. Reclamação de paciente do Antônio Azevedo Lima, o qual estava necessitando de fazer uso de medicamentos fornecidos pelo SUS em caráter de urgência, uma vez que é portador de Alzheimer. O parque registrou a documentação médica atualizada sobre a necessidade dos medicamentos. Após a realização de consulta de avaliação neurológica solicitada pela Promotoria do FEI, a parte reclamante informou que as medicações receitadas recentemente suprem a necessidade dos anteriores, razão pela qual não havia necessidade de continuidade do presente procedimento. Diante das informações, o promotor de justiça que iniciou o procedimento hora remetente determinou o arquivamento dos autos pela perda do objeto. A matéria está em discussão. Nova em discussão, com a palavra o relator para... Já votou, tá? Não voltou. Vai votar. Não votei, vou votar ainda. Vai votar. Pode votar. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto? Não. Conselho Superior do MP, unanimidade com o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria. Processo 11.630,
2017, estudante, interessado Dr. Alexandre Pinto Moreira. Comunicação de promoção de arquivamento e inquérito civil no nome da Promotoria de Justiça da Comarca de Alcântara. Tomada de conta da gestão da Câmara Municipal de Alcântara, sob a responsabilidade da senhora Solange Laureano Feitosa do exercício de 2011. Multa do valor de R$ 319,23, cobrança do valor da multa à carga da PGE, para segundo o artigo 10 da edição 08, de 24 de abril de 2014. Ausência de indício de penal e ato de processo administrativo, cumprimento do dever funcional e examinamento das atribuições do dever relatório. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto? Conselho Superior do MP, a unanimidade comprou o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria. Processo 10.380, 2017, dígito 6, interessado doutor Najara Andrade de Gomes, comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no nome da Promotoria de Justiça da Comarca de Fortim. Reclamações encaminhadas pelos moradores do município de Fortim, contestando a realização de cobrança bimestral da Companhia Energética do Ceará nas faturas de energia encaminhadas. A promotora do feito encaminhou ofício direcionado à Coelce e de informações sobre supostas irregularidades apontadas. A Coelce respondeu que estava realizando cobranças bimestrais com base na discussão do artigo 86 da relação da normativa da ANEL, número 414/2010. Em ofício à Companhia Energética do Ceará, informou que retornou às leituras mensais nas localidades das áreas urbanas, sendo realizada a cobrança bimestral apenas nas residências rurais de alguns clientes da localidade de Viçosa e do Campestre. A Promotoria de Justiça do feito, após audiências com alguns envolvidos, tendo este informado que estão recebendo cobrança mensal. Após o caso dos atos, foi requerido o arquivamento do relatório. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Esgotada a atuação ministerial, somos pela homologação do presente pedido de arquivamento. Alguma objeção? Conselho Superior do MP, a unanimidade comprou o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria. Processo 11.374, 2017, dígito 8, interessado a doutora Brenda Malveira Teixeira. Comunicação de promoção de arquivamento e inquérito civil no nome da Promotoria de Justiça da Comarca de Umurim. Acordo do TCM, irregularidades na tomada de conta da gestão da Prefeitura Municipal de Umurim, sob a responsabilidade do senhor Francisco Carlos Uchoa Salles, então gestor do exercício 97. Multa no valor de R$ 8.512,80, em virtude das irregularidades ali encontradas. A aplicação de multa conforme precitou o artigo 56 da Lei 12.160. Condenado com o artigo 154 do regimento da NTCM. A multa encontra-se em execução fiscal na tentativa do município, conforme a informação da Procuradoria do município, dando conta do ajuizamento da expectativa executiva. Com relação ao crime da improbidade administrativa, verifica-se que o promotor do feito à época engrossou com ação de improbidade, quanto o registrou e em relação ao crime tipificado no artigo 89 da Lei 8.666/93. Encontra-se prescrito o examinamento das atribuições do Ministério Público ao relatório. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto? O Conselho Superior do MP, a unanimidade comprou o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria. Processo 10.157, 2017, dígito 8, doutora Brenda Malveira Teixeira, interessada. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Umurim. Acordo do TCM, 2381/2009, irregularidades na tomada de contas de gestão do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento, Ensino Fundamental e Valorização do Magistério do município de Umurim, sob a responsabilidade do senhor Francisco Carlos Uchoa Coelho, então gestor do exercício de 1998, multa no valor de R$ 3.833,30, em virtude das irregularidades ali encontradas, conforme precitou o artigo 5610 da Lei 2.693, combinado com o artigo 154 do regimento de TCM. A multa foi inscrita na dívida ativa do município, conforme a informação da Procuradoria do município, dando conta do ajuizamento da respectiva ação executiva. Com relação ao crime de improbidade administrativa, verifica-se prescrição para eventual incidência das sanções impostas pela Lei 8.429/92, segundo o seu artigo 23.1, assim como em relação ao crime tipificado no artigo 89 da Lei 8.693, examinamento das atribuições do MP, esgotamento da atuação do parqueiro e relator. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Não homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto? Conselho Superior do MP, a unanimidade comprou o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria. Excelência, com todas as vênias, o último processo. É o processo 10.216, 2017, dígito 2, repetindo, 10.216. Doutora Sandra, as minhas desculpas, às vezes eu leio tão rápido, que esqueço que essa é a médica da... Meu perdão, qualquer coisa está... interessado, doutor Igor Cavalcante da Costa, comunicação de promoção de arquivamento do procedimento administrativo, no âmbito da
automóvel de Tianguá. Inspeção realizada na frota de veículos que compõem o transporte escolar no município de Tianguá no ano 2014. O promotor do feito encaminhou ofício direcionado ao prefeito de Tianguá e que estima a relação de todos os veículos e seus respectivos motoristas. A prefeitura encaminhou a documentação solicitada. A promotora de justiça do feito constatou a ausência de irregularidade dos veículos que fazem transporte escolar, não restando evidenciada a prática de ilícitos penais e o ato de improbidade administrativa. Após a análise, os atos foram requeridos ativamente pelo relator. A matéria está em discussão. Não vem discussão com a palavra relator. Pela prorrogação do regulamento. Alguma objeção? Do Conselho Superior do MP, à unanimidade com o voto do relator pela homologação do documento, o expediente a cargo da Secretaria. Robre. Agora com a palavra a conselheira doutora Socorro Brito para relatar seus processos. Processo em mesa, processo eletrônico 13.208/2017, dígito 6, interessado doutor Luiz Alexandre Cirilo Piero Machado Cuba. Pedido de inscrição para promoção, entrança intermediária, editais 051, 52, 54, 55 e 56, atividade e merecimento. Análise dos requisitos de admissibilidade, preenchimento dos requisitos previstos no artigo 40 do regimento interno do Conselho e artigos 3º e 4º da súmula 02/2012. Apresentação das certidões da corregedoria do CNP informando que o envio das restas encontra-se em dia no período de referência 2015-2017. O interessado anexou toda a documentação exigida. É o breve relatório. Relatório. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra a relatora para o voto. Voto pelo deferimento da inscrição. Alguma objeção ao voto? O Conselho Superior do MP, unanimidade com o voto da relatora, decidido pelo deferimento do pedido de inscrição para o concurso de promoção, determinando a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria. Com a palavra a relatora. Processo eletrônico 12.259/2017, dígito 0, interessado Dr. Tibério Lima Carneiro. Pedido de inscrição para promoção. Entrância final. Edital número 48/2017, atividade. Análise dos requisitos de admissibilidade, preenchimento dos requisitos previstos no artigo 40 do regimento interno do Conselho e dos artigos 3º e 4º da súmula 02/2012. Apresentação das certidões da Corregedoria Geral do CNP informando que o envio das residências no ponto sentido período de referência 2015-2017. É o breve relatório. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra a relatora para o voto. Voto pelo deferimento da inscrição. Alguma objeção ao voto? Não. O Conselho Superior do MP, a unanimidade acompanha o voto da relatora pelo deferimento do pedido de inscrição para o concurso de promoção, determinando a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra a relatora. Processo 12.674/2017, dígito 0, interessado doutora Caroline Rodrigues Jucá, processo Coutinho. Pedido de inscrição para remoção na entrância intermediária e promoção na entrância final, editais 053 e 048, respectivamente. Análise dos requisitos de admissibilidade, preenchimento dos requisitos previstos no artigo 40 do regimento interno do Conselho e artigos 3º e 4º da súmula 02/2012. Apresentação das certidões da Corregedoria Geral do CNP informando que o envio das residências em contas científicos deve de referência 2015-2017. É o breve relatório. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra